da nossa série chamada Espiritualidade. E hoje nós vamos falar da segunda igreja do Apocalipse. E o tema principal da mensagem de hoje é sobre a fidelidade, a importância da fidelidade. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando. Aê! E o texto que nós vamos ler está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, e é a carta que Jesus envia a uma igreja chamada Esmirna. É uma igreja muito interessante, porque diferente da última que nós estudamos, nesta igreja Jesus não aponta nenhum pecado, só elogios. É uma igreja que não é chamada a atenção, é uma igreja que não é chamada ao arrependimento, é uma igreja que não é chamada a fazer nenhum tipo de confissão. Ela é uma igreja que tem marcas fortes, características fortes, mas ela recebe apenas elogios e um conselho de que ela permaneça na fidelidade, que ela permaneça servindo ao Senhor com intensidade. Eu tenho ensinado que as cartas que nós lemos no livro de Apocalipse, elas foram deixadas não apenas para a igreja daquela época do século I, mas a todas as igrejas, de todas as épocas. Porque cada igreja ali no Apocalipse representa um estilo de vida. Cada igreja representa um modo de se viver. Cada igreja representa um nível de espiritualidade. E aqui nós estamos diante de uma igreja que tem um nível de espiritualidade aqui em cima. Nível este que eu oro para que eu tenha na minha vida e que vocês tenham na vida de vocês. Nível este que eu oro que a igreja Milênio, ela desenvolva na sua vida uma fidelidade que significa começar bem e terminar bem. Uma fidelidade, como o apóstolo Paulo disse, que ele, após ter pregado e vivido e dedicado a sua vida, ele falou: olha, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé e eu fiz toda a minha missão que Deus colocou na minha vida para fazer. De agora em diante, o que está me reservado é a coroa da vida, porque eu comecei bem e eu terminei bem. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas começam a ter bem a sua caminhada cristã, mas elas não terminam bem. Por alguma razão, elas se perdem no caminho, por alguma razão, elas se desviam do caminho, por alguma razão, elas esquecem do seu primeiro amor, ela esquece daquilo que as colocou no caminho do Evangelho de Cristo. Mas Esmirna não. Esmirna sou eu e Esmirna é você. Esmirna é um tipo de igreja que nós devemos buscar ser. Vamos ler Apocalipse 2, verso 8 ao verso 11. Deve estar projetado para vocês. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições. Repita comigo: aflições. E sua pobreza. Repita comigo: pobreza. Mas você é rico. Eu conheço suas aflições, conheço a sua pobreza, mas aos meus olhos, diz aquele que é o primeiro e o último, diz aquele que é o alfa e o ômega, aos meus olhos você é rica. Eu sei da blasfêmia. Repita comigo: blasfêmia. Dos que se opõem contra você. Eles se dizem judeus, mas não são. São na verdade a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Diga: sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel,
mesmo diante da morte. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Traz para mim. Irmãos, veja que carta intrigante. Ela fala sobre aflições. Ela fala sobre uma igreja pobre. Ela fala sobre uma igreja que é vítima de blasfêmia. Ela fala sobre uma igreja sofredora, sobre uma igreja que está sendo lançada à prisão. E você deve estar me olhando e dizendo: mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Já que eu vivo no Brasil, num país livre, onde nós temos a liberdade de culto, de expressão, onde podemos cantar livremente, onde não sofremos perseguições, onde não sofremos nenhum tipo de blasfêmia. Mas a verdade é que sim, há muita oposição, há muitas situações difíceis que vivemos quando decidimos seguir a Jesus. Seguir a Jesus sempre implica em uma necessidade de, muitas vezes, de confronto. Pessoas que não entendem a forma como vivemos, pessoas que não entendem a forma como cremos, pessoas que não entendem nossos valores e muitas vezes se opõem a nós. Às vezes essas pessoas estão dentro de casa, às vezes essas pessoas estão no trabalho, às vezes essas pessoas estão ao nosso redor, mas de certa forma, nós ainda hoje, no século 21, ainda num país democrático e livre, onde nós temos liberdade de expressão, ainda hoje sim é possível passarmos por lutas e dificuldades por aquilo que nós cremos e por aquilo que nós acreditamos. Quando eu falo neste sofrimento, eu não estou me referindo a qualquer tipo de sofrimento. Eu estou falando de um tipo específico em que as pessoas nos julgam e elas olham para nós e acham que nós somos burros, que nós somos menos esclarecidos, que nós somos às vezes alienados, porque simplesmente cremos naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e cremos de tal forma que dedicamos a nossa vida, custe o que custar, e empenhamos a nossa vida em servir ao Senhor. Sabe, eu me lembro uma vez em que eu já tinha iniciado a minha carreira e eu tenho pelo menos uns 20 anos de carteira assinada, eu trabalho. Os pastores desta igreja não recebem R$1 do seu dízimo, não recebem R$1 da sua oferta, tudo é canalizado na obra do Senhor. Nós trabalhamos para sobreviver. Eu me lembro quando eu estava no início da minha carreira, ainda como um técnico, querendo migrar de uma carreira técnica para uma carreira gerencial, e apareceu uma oportunidade no meu trabalho. E o meu chefe olhou para mim e disse assim: Oswaldo, você é a pessoa certa para esta posição. Era o primeiro nível gerencial da minha empresa, da empresa que eu atuo. Mas tem uma coisa, eu vejo esta sua fé, eu vejo este seu compromisso com a igreja, mas para você ser gerente, você precisa ter mais compromisso com a empresa do que com a sua fé. E eu tive um enorme prazer de há 15 anos atrás olhar para o meu chefe e falar: pois eu te digo que eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão das minhas crenças por função nenhuma neste mundo. E eu tive o prazer de não somente crer em Cristo,
mas poder sofrer por Cristo. Porque eu entendi que o sofrimento que nós passamos eventualmente por termos uma fé viva, ele não é uma retaliação pelo fato de que nós cremos em Deus, mas é uma marca de quem crê em Deus. Não é uma retaliação contra a minha vida, mas é uma marca de quem eu sou. Porque nós vivemos um tempo, um evangelho, onde as pessoas só ensinam nos púlpitos das igrejas a prosperidade, que tudo vai sempre dar certo, que você nunca vai passar por dificuldades, que o desemprego nunca vai bater na sua porta, que se você for fiel no dízimo, nada, nunca, nenhuma doença vai chegar na sua vida. E nós conhecemos pastores que vão ser internados nos hospitais e mentem para a sua comunidade, porque eles não podem passar a imagem de que são fracos e de que adoecem, porque são seres humanos. Mas eu creio no Evangelho, como está escrito em Filipenses. Leiam este texto comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Está projetado, irmãos? Então vamos ler comigo em nome de Jesus. Vocês é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Pastor, então todo sofrimento, ele é uma consequência da minha fé? Não. Há pessoas que sofrem em consequência de ações. Há pessoas que são presas, não porque creem no Senhor Jesus, mas porque cometeram um crime e estão pagando de acordo com a lei. Há pessoas que são enfermas por conta de um comportamento pecaminoso, mas há outras pessoas que ficam doentes, há outras pessoas que perdem os seus empregos, não por uma consequência irresponsável, não por uma ação irresponsável, mas simplesmente por viverem, simplesmente por serem humanos e por terem um corpo frágil, sujeito a situações da vida. Irmãos, nós cremos no Evangelho completo nesta igreja. Nós cremos no Evangelho que cura, que liberta, que transforma. Nós cremos num Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em tudo. E eu quero perguntar aqui, quem aqui já foi curado nesta igreja de alguma dor, de alguma doença? Levante a mão bem alto. Nós cremos no dom da cura, no dom do milagre. Mas sabemos também que nem sempre a pessoa enferma é curada. Nem sempre uma situação difícil passa rapidamente. Eu me lembro, eu sou pastor há 15 anos. Com 19 anos eu entrei no seminário, me formei com 23 anos. Com 25 anos eu passei pelo concílio, segundo o rito mais formal da Convenção Batista. Fui sabatinado e me tornei pastor aos 25 anos de idade. E naquele tempo, eu tinha uma conta bancária, minha esposa tinha uma conta bancária. Elas foram clonadas na mesma semana e nós ficamos sem nada. Naquele tempo nós morávamos de favor na casa do meu sogro, da minha sogra, que eles tinham lá em Vicente Pires. E os ladrões entraram naquele tempo na nossa casa e levaram tudo. Eu me lembro que quando eu me formei em economia, meu pai me deu uma caneta, uma Montblanc. E eu falei assim, eu não vou usar essa caneta. Eu só vou usar essa caneta quando eu for alguém importante. Eu guardei. O ladrão levou a caneta. Eu nunca usei a caneta, aquela. Quando eu terminei meu mestrado, eu ganhei outra, que roubaram também. Mas o ponto é que a casa foi assaltada. O meu carro, eu tinha um Veronão herdado.
89, 1.8, era um carrão. Pero não, foi roubado. Eu não sei onde foi parar até hoje. Mas eu me lembro que quando a gente entrou na nossa casa, a gente deu as mãos, não tinha filhos. Mas eu dei as mãos para minha esposa e a gente orou e falou: Pai, graças a Deus, porque a gente não estava aqui. Graças a Deus, porque é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Louvado seja o nome do Senhor. E não há motivo nenhum para blasfemar do meu Deus, porque Ele é bom demais, porque Ele morreu na cruz por mim, porque os meus pecados foram lavados, porque eu tenho um nome escrito no livro da vida, porque eu tenho vida eterna, porque o mundo passará e tudo aquilo que nós construímos e nós desejamos, tudo aquilo que nós desejamos vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Esse é como uma coluna no templo do Deus vivo. Esse é de Deus, nada pode parar o avançar da igreja. Sabe, irmãos, não sei nem se eu devia contar essa, mas ano passado eu sou dirigente de uma empresa. E ano passado eu recebi uma mensagem, um telefonema e uma mensagem por escrito da Comissão de Ética Pública. E a mensagem dizia: olha, nós ficamos sabendo que você é presidente de uma instituição chamada Milênio. E queremos explicações porque você não pode ser dirigente de uma empresa pública e presidente da Milênio. Então eu falei: pois não, qual é a qual é a informação? Nós precisamos conhecer. O que é a Milênio? Eu falei: é uma igreja. Igreja Batista Milênio. Ela tem estatuto? Tem, sim, senhora. Estatuto. Manda o estatuto. Ela pediu: nós queremos as atas das Assembleias Gerais Ordinárias. É claro que nós temos. Manda as atas, assinadas, registradas em cartório, manda tudo. Só, olha, é uma igreja, eu sou pastor, eu não sou remunerado lá e eu trabalho no meu tempo onde eu não estou atuando na empresa. Eu trabalho no tempo, eu sou voluntário. Depois alguém falou assim para mim: poxa, Oswaldo, que coisa, né? Estão fazendo contigo. Eu falei: o que é que estão fazendo comigo? Falaram assim: fizeram uma denúncia para te derrubarem. Eu acho que não está dando certo não. Está dando certo não. Foi no outro governo. É claro que o bom senso prevalece. Eu sou pastor de uma igreja sem fins lucrativos, aonde eu não recebo R$1 desta igreja, aonde eu nunca recebi R$1 de igreja nenhuma durante os 15 anos que eu sou pastor. E obviamente não deu em nada. Eu fiquei tudo bem. Mas eu me lembro que eu cheguei para Fernanda à noite, falei assim: amor, eu acho que chegou a hora de eu renunciar no meu trabalho. É claro que eu jamais... Alguém da minha diretoria disse assim: Oswaldo, passa a presidência da igreja para a pastora Fernanda. Eu falei: mas por quê? Não tem sentido. A mim me foi dado o privilégio de não somente crer, a mim me foi dado o privilégio de também sofrer por amor da cruz do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Se chegou na hora do Senhor tirar, louvado seja o Senhor. Muda governo, todo mundo muda, vai para cá, vai para acolá, mas eu permaneço. Porque Deus coloca, só Deus tira. E o que Ele me dá, eu já devolvi a Ele. Não define quem eu sou. Não define quem eu sou.
Então, quando nós entendemos que as lutas, as dificuldades, muitas vezes, não foi o diabo, não é uma retaliação, não. É simplesmente uma marca que acompanha todo cristão verdadeiro, todo cristão autêntico. Nós somos marcados não apenas para crer, mas para permanecer firmes, para permanecer fiel ao Senhor. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, nós tínhamos um amigo, eu não sei se meu irmão lembra, ele está aqui. Ele tinha um avô, ele morava no Rio de Janeiro e ele vinha, todas as férias ele vinha, e o avô dele, ele jogava xadrez, ele era muito bom no xadrez. Ninguém ganhava dele, ninguém ganhava, e todo mundo ficava revoltado, porque jogava uma vez, duas, três, 10 vezes no dia, o velhinho ia ganhar todas. E aí, é claro, numa situação dessa, a criança pensa o quê? Eu vou parar de jogar com esse senhor. Mas por quê? Eu só perco. Quem é que gosta de só perder? Mas a sabedoria dos mais velhos diz o seguinte: não, meu filho, nem sempre perder na partida é algo ruim, porque você está aprendendo as regras do jogo. Você está aprendendo as movimentações do jogo. Você está aprendendo como a vida acontece. Porque você tem toda uma vida. Você pode perder hoje, mas você tem toda uma vida para jogar. Você tem toda uma história para construir. E aquilo que você aprende hoje, você vai usar por toda a sua vida. Então, irmãos, nem sempre perder no momento é perder na vida. Perder no momento é no máximo uma foto. Viver é um filme. As situações momentâneas passam. Tudo passa. Mas viver é um filme. E quando nós olhamos para trás, nós podemos dizer com alegria no nosso coração que, olha, o ladrão entrou, levaram um terreno nosso, levaram o nosso carro, levaram a conta bancária, levaram tudo, mas não levaram a nossa fé. E tudo que ele tirou, Deus agregou milhares de vezes mais, 100 vezes mais. Deus é fiel, Deus é bondoso, Ele espera de nós fidelidade. Agora nós vivemos num tempo de crise de fidelidade nos lares. Maridos não são mais fiéis aos votos feitos no altar do Senhor. Esposas já que era mais incomum a infidelidade, parece que ficou comum agora. As esposas se inflamaram na sua sexualidade e também passaram a ser infiéis e esqueceram-se dos votos que fizeram no altar. Pais e mães esqueceram-se dos votos que fizeram quando apresentaram seus bebês no altar de Cristo e falaram: eu vou ensinar meu filho a andar nos caminhos do Senhor todos os dias da vida deles, eu vou ensinar eles. Mas nunca abrem as suas Bíblias dentro de casa. Não, seus filhos não ouvem a voz de oração do seu pai. Nada acontece. Vivemos num tempo de crise de fidelidade, onde ministros religiosos estão mais interessados no dinheiro que a igreja pode dar e alimentar os seus sonhos do que em cuidar e pastorear e zelar pelo povo de Deus. Então nós vivemos uma crise de fidelidade, onde os políticos que a gente coloca e a gente elege, eles nos traem, são corruptos e traem aquilo que prometeram para o seu povo. Nós vivemos num tempo de crise de fidelidade, mas Esmirna não. Esmirna passou pela aflição, Esmirna passou pela prisão, Esmirna passou pelo deboche, Esmirna passou pela luta, e ela vem se mantendo fiel, dia após dia, noite após noite, fiel àquele que chamou, fiel àquele que se apresentou a ela, dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega,
Eu sou aquele que estive morto, mas eu sou aquele que vive. E somente aquele que esteve morto e vive é capaz de dar vida, mesmo diante da morte. Ele diz: mesmo quando vocês estiverem em frente da morte, sejam fiéis a mim, sejam fiéis até o final, porque eu estive morto, eu vivo, então eu posso te dar a coroa da vida. E eu posso dizer que nem mesmo o dano da segunda morte você vai passar por ela, porque eu é quem te garanto. Irmãos, o que aprendemos com Esmirna? Aprendemos que Cristo, Ele não nos vê como nós vemos. A igreja olhava para si e se sentia pequena. A igreja olhava para si e se sentia pobre. A igreja olhava para si e se sentia inadequada. Mas Jesus olha para ela e fala: tu és rica. Tu és rica. Tu és rica porque tu tens o maior tesouro. Eu tenho dito, desde que nós começamos essa igreja, eu tenho dito: olha, eu posso ganhar o mundo inteiro para Jesus. Se eu perder a minha família, se eu perder a minha Esther, a minha Júlia, se o coração delas não forem cativos ao trono do Senhor, eu fraquecei na minha missão, porque a minha maior missão é levar a minha família para o céu comigo. Mas não, nem sempre este é o maior sonho, o maior objetivo. Às vezes o sonho é ser grande, para ter influência. Mas são os pequenos deste mundo, que Deus olha para eles e os vê grande. São aqueles que nada são, que Deus diz: vocês são. São os desprezados deste mundo, que Deus honra com clareza e te torna filho e filha. E esse é o maior título e o melhor título que nós podemos ter. Nós somos filhos, filhas e filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos e filhas. Cristo não te vê como as pessoas veem. Eu me lembro eu acho que eu coloquei esse texto para vocês, quando Davi é uma criança que nem mesmo seu pai lembra dele, porque ele tinha outros 11 filhos, se não me engano, e esses 11 filhos tinham filhos grandes, fortes, bonitos. Davi era uma criança, franzina. O profeta vai na casa e ele chama o primeiro filho, e chega o primeiro filho, o profeta Samuel olha para ele e fala: Senhor, deve ser esse. Ele é grande igual Saul, ele é forte, ele é bonito, esse cara tem pinta de rei. E Deus olha para o profeta Samuel e diz: Samuel, não é esse eu não escolhi. E fala assim: Samuel, não veja as coisas, o Senhor não vê as coisas. Olha o texto, verso 7, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para aquilo que está no coração. E o pai chamou o primeiro filho e Deus fala: não é este. E Samuel: você não tem outro filho? Ele fala: tenho. E trouxe mais um, e trouxe mais um, e trouxe mais um, trouxe mais um, trouxe mais um. E o Senhor: não é esse, acabou os filhos. Aí o profeta fala: não estou entendendo, será que você não tem mais nenhum filho? Aí ele fala: tem o caçulinha está lá cuidando das ovelhas, mas ele ainda é um menino. Então chama o caçulinha. Quando vê o caçulinha, diz que ele tinha bela aparência, mas era um rapaz, não era um homem formado, era um rapaz. E Deus olha para o profeta e fala assim: é esse é o rei de Israel. Esse tem o coração conforme o meu coração. Esse me crê em mim de verdade. Esse entende os meus sonhos e os meus projetos. Esse sabe daquilo, crê conforme eu creio. Ele é o rei ungido. E
Deus pega Davi, e Samuel pega Davi e derrama azeite na cabeça de Davi, porque Deus não olha como o homem vê. A igreja de Esmirna, ela olhava para si e via: eu sou uma igreja pobre, mas Deus falava: não, filha, você é rica, porque mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à prisão, você se manteve fiel, você se manteve firme, você se manteve comprometida comigo, porque é isso que é a nossa maior riqueza. A maior herança que eu posso deixar para as minhas filhas não é a minha casa, não é a minha conta bancária, não é o ensino melhor possível que eu pago a elas, não é o curso de inglês que eu pago para elas, não é a maior riqueza que eu posso deixar para as minhas filhas. É uma fé viva, uma fé inabalável. Elas podem dizer o seguinte: olha, papai, ele era meio esquisitão, mas uma coisa é certa, ele tinha uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé que não vacila, porque a gente viu. Crianças aprendem o que se vê em casa. Alguns pais transferem para a igreja a responsabilidade de ensinar a fé. É o maior erro que uma família pode cometer, é transferir para a igreja a responsabilidade de transmitir a fé. Por quê, pastor? Elas não vão aprender na igreja? Vão. Mas elas vêm à igreja uma vez por semana. Elas ficam na igreja 1h30, 2 horas no máximo por semana. E elas passam 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou quando não está no colégio, está em casa. Tem a influência da mãe, tem a influência do pai. A maior legado de fé e a maior responsabilidade de fé é a família, é da família, irmãos. É claro que a igreja vai ser exemplo, o pastor tem que ser o exemplo, os líderes têm que ser exemplo, e nós temos um lema aqui: nós ensinamos pelo exemplo. Vocês não veem essa igreja falando assim: irmãos, deem uma oferta para a gente reformar este templo. Antes de eu fazer isso, eu dei o meu carro. Depois de dar o meu carro, eu dei a minha moto. Hoje eu não tenho carro nem moto. Aprendi a andar de Uber. Nós lideramos pelo exemplo. Nós dizemos: vamos para o milênio na rua. Eu não falo assim: Gustavo, vai lá, você e o Átila, e toca esse negócio. Eu estou lá junto. Eu sou o primeiro que pego a placa mais perigosa. A placa mais perigosa é essa aqui. Posso orar por você? Quase ninguém quer segurar essa placa. Mas eu faço questão de segurar a placa mais perigosa. E é legal quando alguém da empresa passa lá. Assim: diretor, você aqui. Eu com a placa. É legal, já aconteceu umas 3 vezes. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu estou distribuindo água, abraço e oração. Quer uma oração? E por fim, o que aprendemos com Esmirna é que só a fidelidade vai nos colocar no lugar mais alto que Deus preparou para você. A fidelidade pode não ser o caminho mais curto, a fidelidade pode não ser o caminho mais fácil, a fidelidade não nos leva para a porta larga, a fidelidade pode não ser o meio mais rápido, mas ele é certamente o caminho que vai te levar mais longe. Ele é o caminho que vai te levar para a verdadeira vida.
Somente aqueles que permanecem firmes, somente aqueles que permanecem fiéis, somente aqueles que têm uma jornada de vida. Eu conheço pessoas que começaram a vida cristã, iam comigo para a rodoviária, a gente evangelizava e ia, e fazia isso, fazia aquilo, e de repente foram se esfriando, largaram a sua fé, nem sequer vão mais à igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é a parte visível do Deus invisível, irmãos. Não tem como, é impossível você dizer que ama o Senhor da igreja e não ama o corpo do Senhor da igreja. É impossível amar a cabeça e não amar o corpo. É impossível dizer eu amo Jesus, mas eu detesto a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu acredito que você pode ter sido magoado pela igreja. Eu acredito que existem líderes espirituais que são verdadeiros abusadores da fé e da crença das pessoas. Pessoas são magoadas. Mas se você entrou aqui hoje magoado, eu quero te dizer que você encontrou uma família aqui. Eu quero te dizer que não foi culpa de Jesus e nem culpa da igreja de Jesus. Pode ter sido culpa de alguns líderes que não cuidaram bem de você, que não te ensinaram o evangelho, te ensinaram só parte do evangelho, não ensinaram o evangelho. Meu irmão, a maior vitória é essa aqui. Olha só que legal, Apocalipse 2, igreja de Esmirna, diz assim: esta é a mensagem daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que esteve morto e vive. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso, aquele que permanecer fiel até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? A Bíblia fala de 3 mortes, sabiam? Que há 3 mortes. A Bíblia fala que existe a morte espiritual. Efésios capítulo 2 diz: antes outrora nós todos éramos mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo e fazíamos aquilo que a nossa natureza humana desejava, e andávamos segundo a vontade do príncipe que atua na potestade dos ares. Mas Jesus nos deu vida. Essa é a primeira morte. Morte significa separação. A morte espiritual é quando eu estou separado de Deus. E qual é a solução para a morte espiritual? É ter uma fé viva em Jesus. Essa é a solução. Ele é a ponte que nos leva para o céu. Qual é a segunda morte, pastor? A segunda morte é a morte física. É quando o meu espírito e a minha alma se separam do meu corpo material. Eu sou um espírito que habito num corpo. Então, quando a parte imaterial se separa da parte material, você morre fisicamente. Essa é a primeira morte. E qual é a segunda morte, pastor? A Bíblia diz que todos nós um dia compareceremos perante o tribunal de Deus para recebermos conforme o bem ou o mal que fizemos durante a nossa vida. A Bíblia diz que vai chegar um dia que eu vou estar diante do Pai, e Ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. Aos da direita dirá: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, você me cobriu. Quando eu fui preso, você me visitou. Quando eu estava doente, você orou por mim. E então, aqueles da direita responderam dizendo: mas Senhor, quando foi que eu te dei um copo d'água quando estavas com sede? Eu te alimentei ou te cobri? E então eu lhes direi: quando você fez isso a um dos meus pequeninos, era a mim que você fazia.
alegria. Portanto, sejam benditos, porque tudo aquilo que eu faço nesta vida tem um impacto na outra vida. Tudo aquilo que eu faço nesta vida tem um impacto na outra vida. O bem que eu faço nesta vida tem um impacto na outra. É por isso que Jesus disse: não acumuleis para vós outros um tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros um tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mas pastor, como é que eu junto um tesouro no céu, se eu moro aqui na terra? Só e somente só se aquilo que eu faço aqui na terra causa um impacto lá no céu. Uma vez eu li um livro, o pastor Rick Warren dizia assim: engraçado, as pessoas vivem tão preocupadas com as coisas desta vida, aonde nós vamos viver, sei lá, quem muito, 90, 80, 100 anos, e se esquecem que existe uma vida eterna, e vivem sem se preocupando tanto com esta e se esquecendo daquela. Uma forma mais sábia de viver seria viver esta vida sabendo que ela é só uma passagem para uma vida maior, mais longa. E é sobre esta vida que Jesus, escrevendo a Esmirna, diz: aqueles que crerem em mim, aqueles que permanecerem fiéis a mim, não sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte eterna. A segunda morte é quando você está diante do tribunal de Deus, e se o seu nome não estiver no livro da vida, os que estão no livro da vida vão para a vida. Aqueles que não estão no livro da vida passam para a segunda morte. Morrer é separar-se. Você vai estar separado a eternidade. Então, meus irmãos, o apelo desta noite é: sejam fiéis até o fim. Sejam fiéis até o fim. Sejam fiéis até o fim. Eu peço perdão em nome da igreja de Jesus Cristo, se a igreja um dia te magoou. Eu peço perdão em nome de qualquer pastor, pastora que tenha te magoado. Eu peço perdão em nome dessas pessoas. O corpo de Jesus não tem culpa. Jesus não tem culpa. Não adianta começar bem e não terminar bem. Jesus está nos chamando para renovar a nossa fidelidade a Ele, renovar o nosso chamado, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa crença, renovar a nossa, tudo aquilo que cremos, e dizer: Senhor, eu renovo, eu creio, eu te aceito, eu vivo, eu quero viver uma vida ao teu lado. Senhor, me perdoa se eu pensei um dia em caminhar longe da tua igreja, longe do Senhor. Não tem como amar o Senhor e não amar a igreja do Senhor. Eu quero te convidar a orar. E quero te desafiar a fazer uma aliança. Dessa vez, irmãos, eu não vou pedir que nossa equipe, nosso staff venha impor as mãos sobre você, porque desta vez é entre você e Deus neste altar. Você e Deus neste altar. E o chamado é para aqueles que querem renovar a sua fé no Senhor. O chamado é para aqueles que querem dizer: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Senhor, eu quero, não importa se você tem 1 ano, 1 mês de cristão, ou se você tem 50 anos de cristão. Se você sente que você precisa renovar a sua fé,
Se você sente que você precisa pedir perdão ao Senhor por alguma coisa, pela forma como você tem vivido, é entre você e Deus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Aqueles que puderem, se ajoelhem diante do altar. Aqueles que não podem, fiquem em pé. Mas, pastor, eu preciso ir aí à frente. Precisa. É o símbolo da sua entrega. É o símbolo do seu sacrifício. Mas, pastor, eu preciso mesmo? Precisa. É a forma que você vence o seu orgulho. É a forma que você diz: Senhor, eu não te nego diante dos homens. É a forma que você diz: Senhor, não importa o que vão pensar de mim. A única forma de vencermos o orgulho. E eu participei de um treinamento esse início do ano que alguém falou assim para nós: olha, o orgulho não faz parte do fruto do Espírito. A reputação. Reputação não faz parte do fruto do Espírito. Eu não me envergonho da cruz do Senhor. Eu não me envergonho da cruz do Senhor. Eu não me envergonho diante de ninguém da cruz de Jesus. Então o chamado é para você que deseja fazer uma entrega nessa noite. Venha, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Venha, se ajoelhe ou fique em pé e comece a orar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer: Pai, eu quero te entregar mais uma vez a minha vida. É entre você e Deus. Não tem um amigo da direita, não tem um amigo da esquerda, não tem a pessoa que está à sua frente ou atrás de você. O Senhor te chama, o Senhor diz que Ele é um Pai que perdoa. Não há pecado que o Senhor não perdoe. O Senhor está dizendo: olha, eu quero te perdoar, filho, eu te perdoo, filha, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser se ajoelhar nos corredores, ou onde você estiver, se você não pode, fique em pé em nome do Senhor Jesus. Deixe o Senhor te tocar agora. Espírito Santo de Deus, vem sobre a sua igreja. Vem sobre a sua igreja, Senhor, e começa a selar cada cristão que está de joelho neste altar, fazendo uma oração. Meu Deus, meu Pai,